Você já se sentiu desafiado de uma forma que parecia insuportável? Como se tudo o que estava acontecendo fosse um teste, uma prova que, no fundo, você não sabia se conseguiria superar. Momentos assim são mais comuns do que imaginamos, e a verdade é que muitas vezes Deus nos coloca à prova, não para nos fazer falhar, mas para nos preparar para algo maior. Ao longo da história, grandes homens e mulheres da Bíblia passaram por testes tremendos, e muitos de nós passamos por provações semelhantes, mesmo que não as reconheçamos de imediato. Neste vídeo, vamos explorar como essas provações fazem parte do plano de Deus, moldando quem somos e nos conduzindo a um relacionamento mais profundo com Deus. Mas fique até o final do vídeo, pois o último ensinamento desse vídeo é o mais importante de todos. Número 1. Quando tudo está dando errado. Você já se perguntou por que às vezes tudo parece desmoronar ao seu redor? É como se cada passo que você desse resultasse em um novo obstáculo, um novo desafio. Talvez você esteja nesse exato momento vivendo uma tempestade. Problemas financeiros, relacionamentos quebrados, ou aquela sensação de que nada vai para frente. Nesses momentos, a pergunta que ecoa na mente é inevitável. Por que isso está acontecendo comigo? Mas e se, em vez de ser um sinal de abandono, isso fosse, na verdade, um teste? Um teste vindo de Deus para fortalecer a sua fé. A história de Jó é um exemplo profundo dessa realidade. Jó não era um homem comum. Ele era descrito como justo e temente a Deus, alguém que vivia em obediência. E mesmo assim, ele perdeu tudo. Família, saúde, riqueza, tudo o que ele amava foi tirado em um piscar de olhos. No meio dessa dor, Jó se perguntava o porquê de tamanho sofrimento. Deus, no entanto, não estava punindo Jó. Pelo contrário, estava mostrando que confiava nele a ponto de colocá-lo à prova, sabendo que Jó manteria sua fé intacta. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 8. É importante entender que nem todo teste de Deus vem para nos derrubar. Muitas vezes, esses momentos são como um treinamento para algo maior. É durante as adversidades que nossa fé é refinada, como o ouro sendo purificado no fogo. Quando tudo está desmoronando, Deus está observando como você reage. Está vendo se você confia plenamente nele, mesmo quando as circunstâncias parecem estar fora de controle. Ele não está distante, alheio ao seu sofrimento, mas usando esse momento para moldar seu caráter e prepará-lo para coisas maiores. Pense em como uma planta cresce. Para que suas raízes se aprofundem e ela se fortaleça, a terra precisa ser revolvida, remexida, muitas vezes machucada. Assim também é o crescimento da nossa fé. Se a vida fosse sempre tranquila, sem desafios, nossas raízes seriam superficiais. A verdade é que, quando enfrentamos tempestades, aprendemos a depender de Deus de maneira que jamais faríamos em tempos de calmaria. Nos dias atuais, é fácil se comparar com a vida dos outros, especialmente quando parece que todos ao seu redor estão prosperando enquanto você enfrenta batalhas. Mas lembre-se, Deus tem um plano específico para cada um de nós. O que pode parecer injusto ou doloroso agora, mais à frente se revelará como parte do propósito divino. Assim como Jó, que não entendia o motivo de suas aflições, mas que no final viu que Deus estava no controle de tudo, nós também podemos confiar que há um propósito para nossos testes. E não se trata apenas de grandes provações. Até mesmo nos detalhes do dia a dia, nas pequenas frustrações, Deus está nos moldando. Cada decepção, cada porta fechada pode ser uma preparação para uma bênção muito maior. O que precisamos entender é que o tempo de Deus não é o nosso. Ele vê o quadro completo, enquanto nós só conseguimos enxergar um pedaço do quebra-cabeça. O apóstolo Paulo escreveu: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28.
Isso significa que até nas dificuldades, Deus está trabalhando em nosso favor. Então, se tudo parece estar dando errado, respire fundo. Lembre-se de que talvez Deus esteja te colocando à prova, preparando algo maior para a sua vida. É no meio do caos que muitas vezes encontramos nossa verdadeira fé, aquela que não depende das circunstâncias, mas sim da confiança em um Deus que nunca falha. Número 2. A espera que testa sua fé. Esperar. Essa é uma das palavras mais desafiadoras para qualquer pessoa que busca algo em sua vida. Seja a espera por uma resposta de Deus, por uma mudança significativa, ou até mesmo pela realização de um sonho. A verdade é que, muitas vezes, o tempo de Deus não é o nosso. E essa espera pode ser angustiante. Quando oramos, queremos respostas rápidas, queremos que as coisas aconteçam no nosso ritmo. Mas, em muitos casos, Deus usa a espera como um teste de paciência, confiança e, sobretudo, de fé. Abraão é o maior exemplo de como a espera pode ser um processo doloroso, mas necessário. Quando Deus prometeu a ele que teria um filho, Abraão já estava em uma idade avançada. A promessa parecia impossível, mas mesmo assim ele acreditou. E não foi uma espera curta. Décadas se passaram até que Isaque, o filho da promessa, nascesse. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e o Senhor fez a Sara como havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão já em sua velhice. Gênesis capítulo 21, versículos 1 e 2. Durante todo esse tempo, Abraão manteve sua fé, apesar das dúvidas, das impossibilidades e das circunstâncias contrárias. Você já se perguntou por que Deus faz com que esperemos? Por que Ele não responde nossas orações imediatamente? O tempo de espera é, na verdade, um tempo de preparação. Quando Deus te faz esperar, Ele está moldando seu caráter, te ensinando lições valiosas sobre paciência, confiança e humildade. Talvez você esteja orando por um emprego melhor, por um relacionamento restaurado ou por uma cura, e a resposta ainda não chegou. Pode parecer que Deus está distante, mas a verdade é que Ele está mais perto do que nunca. O que você faz durante o tempo de espera revela muito sobre a sua fé. A espera pode ser comparada a uma semente plantada no solo. No início, não vemos nada. Parece que nada está acontecendo. Mas embaixo da terra a semente está germinando, criando raízes, crescendo. No tempo certo, ela brota e floresce. Assim é a nossa fé. Durante a espera, Deus está trabalhando nos bastidores, preparando as circunstâncias e nos preparando para recebermos a resposta. O que parece ser um tempo de inatividade, na verdade, é um período de crescimento e maturação. O dilema que enfrentamos durante a espera é: continuaremos a confiar, mesmo quando não vemos nenhum sinal de mudança? O mundo de hoje nos ensina a esperar recompensas imediatas, com tudo ao alcance de um clique, mas o reino de Deus funciona de maneira diferente. Em vez de gratificação instantânea, Ele nos chama a desenvolver uma fé resiliente, uma confiança inabalável de que Ele está no controle, independentemente de quanto tempo isso demore. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, versículo 31. A espera, embora difícil, é uma oportunidade de crescimento espiritual. É o tempo em que nos voltamos mais para Deus, buscamos sua presença, aprendemos a ouvir sua voz. É onde a verdadeira fé se manifesta. Não uma fé que depende de resultados imediatos, mas uma fé que confia que, mesmo sem ver, Deus está trabalhando. Enquanto você espera, Deus te convida a descansar nele, a confiar que Ele tem o controle da sua vida e que no tempo certo a promessa será cumprida. Se hoje você está em um período de espera, talvez Deus esteja te perguntando: você confia em mim? A resposta que você dá não está nas palavras, mas nas suas ações. Você continua orando? Continua crendo, mesmo sem ver? A espera não é um sinal de abandono, mas sim um convite para uma fé mais profunda. E no tempo certo, assim como aconteceu com Abraão,
a promessa virá à tona. Número 3. Quando sua zona de conforto desaparece. Imagine um momento em que tudo o que você considera seguro e estável é tirado de você. Aquele emprego que te dava segurança, a rotina que você controlava com facilidade, os relacionamentos nos quais você encontrava conforto. De repente, tudo muda e você se vê em uma situação onde não há nada familiar. Isso pode parecer assustador, mas já pensou que talvez Deus esteja usando essa situação para te levar a um novo nível de fé? Quando sua zona de conforto desaparece, Deus pode estar te chamando para algo maior e mais profundo. Um exemplo claro disso é a história do profeta Elias. Elias estava em um momento de total dependência de Deus. Após profetizar sobre a seca, Deus ordenou que ele se retirasse para o riacho de Querite, onde seria sustentado por corvos. Durante um tempo, Elias teve água do riacho e alimento provido diariamente. Mas então, algo inesperado aconteceu. O riacho secou. Algum tempo depois, o riacho secou-se, porque não tinha chovido sobre a terra. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 7. Deus estava tirando Elias de sua zona de conforto para levá-lo a um lugar de ainda maior dependência e confiança. Quantas vezes você se viu em uma situação em que, de repente, aquela fonte que parecia certa, aquele recurso que sempre esteve disponível, simplesmente desaparece? Talvez você tenha perdido um emprego, terminado um relacionamento ou enfrentado uma mudança inesperada em sua vida. E quando isso acontece, é fácil sentir que Deus nos abandonou. Mas e se, na verdade, Ele estiver nos chamando a confiar ainda mais profundamente nele? Quando as fontes de segurança terrena se esgotam, somos forçados a buscar uma segurança mais sólida, uma que não vacila com as circunstâncias, a segurança em Deus. Assim como Elias, Deus frequentemente permite que nossas fontes de conforto e segurança se esgotem para que possamos aprender a depender exclusivamente dele. Isso nos força a sair da zona de conforto e entrar em um lugar de total confiança. O fato de o riacho ter secado não significava que Deus havia esquecido Elias, mas que era hora de movê-lo para o próximo estágio de sua missão, o que incluiria milagres maiores e intervenções divinas mais profundas. Essa ideia de perder nossa zona de conforto não é apenas uma questão de circunstâncias externas, mas também de crescimento espiritual interno. Às vezes, Deus nos tira de nossas rotinas espirituais, daquilo que estamos acostumados, para nos ensinar novas formas de buscá-lo. Ele nos desafia a crescer, a desenvolver uma fé que não depende de coisas tangíveis, mas da sua palavra e promessas. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Quando nossa zona de conforto desaparece, somos convidados a reconhecer que, no fundo, a única coisa que jamais será abalada é a presença de Deus em nossas vidas. É comum resistirmos a mudanças porque elas nos fazem sentir vulneráveis, inseguros. Mas a verdade é que o desconforto é muitas vezes o terreno fértil para o crescimento espiritual. Quando não temos mais controle total sobre nossas vidas, somos forçados a entregar o controle a Deus. E é nesse momento que a fé genuína nasce. Não a fé que depende de garantias, mas a fé que acredita no invisível e confia no imutável caráter de Deus. Se hoje você sente que sua zona de conforto foi removida, não veja isso como um castigo ou um sinal de abandono. Veja como uma oportunidade de crescer, de confiar, de avançar para o que Deus tem reservado para você. Acredite, o propósito dele é maior do que você pode imaginar, e muitas vezes o caminho para esse propósito passa pela estrada do desconforto. Deus não apenas tira para ver como reagimos, ele tira para nos dar algo melhor, algo que nunca teríamos se permanecêssemos onde estávamos. Número 4. Desapegue para ser moldado. Você já se sentiu pressionado a abrir mão de algo que traz segurança e conforto? Talvez seja um emprego estável, uma amizade antiga, ou até mesmo um plano de vida que parecia perfeito. Deus muitas vezes
nos desafia a deixar essas coisas não para nos punir, mas para moldar nosso caráter e nos preparar para algo maior. O desapego não é uma punição, é uma ferramenta de crescimento espiritual. Uma das histórias mais profundas sobre desapego na Bíblia é a do jovem rico. Ele era um homem que seguia todos os mandamentos, mas ainda assim sentia que algo faltava em sua vida. Ele se aproximou de Jesus em busca de uma resposta sobre o que mais poderia fazer para herdar a vida eterna. Jesus, conhecendo o coração daquele homem, o desafiou a fazer o sacrifício máximo. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 21. Esse foi o ponto crucial. O jovem, apesar de sua devoção, não conseguiu desapegar de sua riqueza e foi embora triste. Essa história é um alerta para nós. Quais são as coisas que estamos segurando tão firmemente que nos impedem de seguir Jesus completamente? Pode não ser dinheiro, pode ser um sonho, uma posição social, uma relação ou até mesmo um sentimento de controle sobre a vida. O chamado de Jesus é radical. Ele nos pede para deixar tudo nas mãos dele. Isso não significa que ele irá tirar todas as coisas boas da nossa vida, mas sim que ele quer ter a primazia sobre tudo. Quando nos apegamos a algo de forma tão intensa, ao ponto de que esse algo se torna mais importante do que nossa confiança em Deus, então sabemos que chegou o momento de desapegar. Desapegar é muitas vezes doloroso, porque estamos habituados a encontrar segurança nas coisas que conhecemos. No entanto, Deus nunca nos chama para abrir mão de algo sem que ele tenha um propósito maior por trás. Pense em Abraão, que foi chamado a sacrificar seu próprio filho Isaque. O desapego que Deus exigiu de Abraão foi extremo. E, no entanto, Abraão confiou. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto. Gênesis capítulo 22, versículo 2. Deus estava testando a fé e obediência de Abraão, mas no último momento providenciou um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Abraão, por sua fé, não perdeu o filho, mas ganhou uma promessa ainda maior, a de que sua descendência seria incontável como as estrelas do céu. O desapego, na visão de Deus, é uma maneira de nos libertar do que nos impede de viver plenamente seus planos. Muitas vezes, nossas posses, sonhos ou relacionamentos se tornam como âncoras que nos prendem em um lugar onde Deus não quer que estejamos. Eles podem até ser coisas boas, mas se nos distanciam da dependência total de Deus, então se tornam obstáculos em nossa caminhada de fé. O jovem rico foi convidado a seguir Jesus, mas o apego ao material foi mais forte do que o chamado para o espiritual. E quantas vezes fazemos o mesmo? É importante lembrar que quando desapegamos, não estamos perdendo. Estamos abrindo espaço para que Deus faça algo novo em nossas vidas. Jesus promete que aqueles que sacrificam por causa dele receberão muito mais em troca. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 29. O que parece uma perda momentânea é, na verdade, um ganho eterno. Se hoje você sente que Deus está pedindo para você abrir mão de algo, considere isso como um chamado para o crescimento. Desapegar não é desistir, é confiar. É acreditar que Deus tem algo maior e melhor reservado para você. Algo que você só poderá experimentar quando estiver disposto a deixar de lado o que te prende ao passado. Seja como Abraão, que teve a coragem de entregar seu bem mais precioso, acreditando que Deus era fiel para cumprir suas promessas. Esse é o tipo de fé que Deus busca em nós. Número 5. Quando Deus permite que você falhe. Falhar nunca é fácil. A sensação de derrota pode ser devastadora, especialmente quando estamos dando o nosso melhor. Mas já parou para pensar que, em algumas situações, Deus pode permitir que você falhe, não para te punir, mas para te ensinar algo maior? Falhar é doloroso,
mas pode ser uma das formas mais eficazes de Deus moldar nosso caráter, nos ensinar humildade e nos aproximar dele. A falha, sob a perspectiva divina, não é o fim. Ela é o começo de um novo aprendizado e crescimento. Um exemplo claro de como Deus usa as falhas é a história de Pedro. Pedro era um dos discípulos mais próximos de Jesus, cheio de zelo e paixão. Quando Jesus revelou que seria traído, Pedro imediatamente afirmou que ele jamais negaria o Mestre, mesmo que todos os outros o abandonassem. Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 33. Mas, poucas horas depois, Pedro negou conhecer Jesus 3 vezes, exatamente como Jesus havia predito. O galo cantou, e Pedro percebeu o que havia feito. Ele saiu e chorou amargamente. Aquela foi a falha mais profunda de sua vida, um fracasso pessoal e espiritual. No entanto, o que aconteceu depois dessa falha é o mais importante. Jesus não abandonou Pedro. Pelo contrário, ele o restaurou de uma forma poderosa. Após a ressurreição, Jesus se encontrou com Pedro e perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? Evangelho de João, capítulo 21, versículos 15 a 17. Essa foi uma oportunidade de redenção, uma chance de Pedro reafirmar seu amor e lealdade. A falha de Pedro não foi o fim de sua história, mas o início de um ministério renovado. Ele se tornou um dos maiores líderes da igreja primitiva, e sua experiência de falhar o fez entender a graça e o perdão de Deus em um nível muito mais profundo. Falhar pode nos ensinar humildade como nada mais pode. Quando temos sucesso constante, é fácil nos tornarmos orgulhosos, achando que estamos no controle de tudo. Mas quando falhamos, somos lembrados de nossa fragilidade e da nossa dependência total de Deus. Deus permite que falhemos para que aprendamos a confiar menos em nós mesmos e mais nele. Assim como Paulo aprendeu quando Deus disse: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. É na nossa fraqueza, nos nossos momentos de falha, que o poder de Deus brilha com mais força. Além disso, falhar nos ensina a ter compaixão pelos outros. Quando experimentamos a dor do fracasso, nos tornamos mais sensíveis às lutas daqueles ao nosso redor. Pedro, que outrora era impulsivo e confiante em si mesmo, após sua falha, tornou-se um pastor mais cuidadoso e amoroso para com as ovelhas de Cristo. Ele sabia o que era cair e ser levantado por Jesus, e essa experiência moldou sua liderança. O fracasso o transformou em um homem que entendia a graça de Deus em um nível mais profundo. Deus também usa nossas falhas para nos redirecionar. Às vezes, estamos tão focados em um caminho ou plano que não percebemos que não é o melhor para nós. Falhar pode ser a maneira de Deus nos mostrar que precisamos ajustar nosso foco, repensar nossas escolhas e seguir por um caminho diferente. Jonas, o profeta, tentou fugir de seu chamado, indo na direção oposta ao que Deus havia ordenado. Ele falhou em sua missão inicial, mas após ser confrontado com sua falha, foi redirecionado e cumpriu seu propósito em Nínive. Livro de Jonas, capítulos 1 a 3. Então, se você está lidando com uma falha agora, não veja isso como o fim. Veja como uma oportunidade. Deus não te deixou sozinho nessa. Ele está usando essa falha para te ensinar algo, para te moldar, para te preparar para algo maior. O fracasso não define quem você é, mas a maneira como você responde a ele pode transformar seu futuro. Se Deus permitiu que você falhasse, é porque Ele tem um propósito maior, um aprendizado que você ainda não enxerga, mas que no tempo certo será revelado. Confie que assim como Pedro foi restaurado, você também será. A falha não é uma condenação, é um convite para se aproximar de Deus com mais profundidade, com mais humildade e, acima de tudo, com mais confiança no seu plano. Número 6. Silêncio de Deus. Você já experimentou o silêncio de Deus? Aquele momento em que você ora com fervor, clama por respostas, mas o céu parece estar fechado?
Para muitos, o silêncio de Deus é uma das provas mais difíceis de suportar. Ele testa nossa paciência, nossa fé e, sobretudo, nossa confiança em seu plano. Mas o que o silêncio realmente significa? Será que Deus está longe ou ele está usando esse silêncio para nos ensinar algo profundo? Mesmo Jesus, em sua humanidade, experimentou o silêncio de Deus. No momento mais doloroso de sua vida, pendurado na cruz, Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 46. Esse clamor revela que até o Filho de Deus passou por momentos em que parecia que o Pai estava distante. O silêncio de Deus não é ausência. Ele não significa que Deus nos abandonou. Na verdade, Ele pode estar trabalhando nos bastidores, realizando coisas que no momento não conseguimos entender. O silêncio de Deus muitas vezes nos força a uma busca mais profunda por sua presença. Quando as respostas não vêm rapidamente, somos desafiados a continuar orando, a persistir, a nos aproximar de Deus com um coração humilde. É fácil ter fé quando sentimos a presença de Deus de forma palpável, mas a verdadeira fé é revelada quando continuamos a acreditar, mesmo quando não vemos ou sentimos, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Muitos de nós somos tentados a desistir durante esses períodos de silêncio. Pensamos que Deus não está ouvindo ou que nossas orações são inúteis. Mas o silêncio de Deus pode ser comparado a um professor durante uma prova. O professor não fala enquanto o aluno está sendo testado. Deus não está distante. Ele está apenas permitindo que nosso coração seja testado. Ele quer ver se continuaremos a confiar nele, mesmo sem sinais visíveis de sua ação imediata. Há momentos em que o silêncio de Deus é necessário para que possamos ouvir algo mais profundo. Muitas vezes, estamos tão envolvidos em nossos próprios planos, medos e preocupações que não conseguimos ouvir a voz sutil de Deus. O silêncio pode ser um convite para pararmos de tentar controlar a situação e, em vez disso, nos rendermos completamente à vontade de Deus. É nesses momentos de silêncio que somos chamados a confiar que Ele está no controle, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. A história de Marta e Maria oferece uma perspectiva interessante sobre como lidamos com o silêncio de Deus. Quando Lázaro, o irmão delas, estava doente, elas enviaram uma mensagem urgente a Jesus, pedindo que ele viesse curá-lo. Jesus, porém, permaneceu onde estava e não respondeu imediatamente ao chamado. Lázaro morreu e elas devem ter sentido que Jesus as havia ignorado. Mas Jesus chegou 4 dias depois e realizou um milagre ainda maior do que a cura. Ele ressuscitou Lázaro. Este não é um fim para a morte, mas para que a glória de Deus se manifeste. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 4. O silêncio de Deus naquele momento preparou o caminho para um milagre muito maior. Essa história nos ensina que o silêncio de Deus não é o fim, mas pode ser um prelúdio para algo grandioso. O que parece ser demora, na verdade, é o tempo perfeito de Deus. Muitas vezes, queremos respostas imediatas, mas Deus sabe o momento exato em que deve agir. Ele sabe o que é melhor para nós, e no tempo certo, sua resposta virá, e será muito maior do que imaginamos. Portanto, se você está experimentando o silêncio de Deus hoje, não desista. Não permita que o silêncio te afaste dele, mas use-o como uma oportunidade para aprofundar sua fé, para confiar que Ele está trabalhando em seu favor, mesmo que você não consiga ver ou ouvir. Deus não te esqueceu. Ele está com você no silêncio, preparando algo que você ainda não pode compreender. E no tempo certo, o silêncio será rompido, e a glória de Deus se manifestará de uma maneira que vai além das suas expectativas. Número 7. A tentação como teste. Você já parou para pensar que a tentação pode ser uma forma de teste espiritual? Muitos acreditam que, quando enfrentam tentações, estão sendo atacados ou punidos. Mas e se for Deus permitindo essa provação para fortalecer sua fé?
A tentação não é apenas uma armadilha a ser evitada, mas uma oportunidade de crescer espiritualmente, de demonstrar resistência e fidelidade a Deus. Quando olhamos para o exemplo de Jesus, vemos como ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. O próprio Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para esse momento crucial. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Aqui aprendemos que, embora a tentação venha de Satanás, Deus a permite para testar e fortalecer nossa fé. Jesus, em sua humanidade, experimentou a mesma luta que enfrentamos, mas ele mostrou como vencer, com a palavra de Deus. A tentação muitas vezes aparece em nossos momentos de maior vulnerabilidade. No caso de Jesus, ele estava jejuando há 40 dias e noites. Sua fraqueza física não passou despercebida por Satanás, que imediatamente o tentou, oferecendo a solução mais rápida para suas necessidades, transformar pedras em pão. Mas Jesus não cedeu, porque ele sabia que a verdadeira vitória não estava em satisfazer os desejos imediatos, mas em confiar plenamente no plano de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Muitas vezes, a tentação aparece como uma solução rápida para nossos problemas, como a saída fácil de uma situação difícil. Pode ser um atalho que parece oferecer alívio imediato, mas que nos desvia do propósito que Deus tem para nós. O teste real da tentação está na nossa capacidade de dizer não ao que é fácil e sim ao que é certo. E essa escolha, embora difícil, é onde nossa fé é forjada e fortalecida. Em nossas vidas, as tentações podem aparecer de várias formas. A tentação de mentir para evitar consequências, de ceder à impaciência, de tomar atalhos morais em nome de um benefício imediato. O apóstolo Tiago nos lembra: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a tentação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12. A tentação é uma prova, e Deus promete que aqueles que a suportam com fé e perseverança serão recompensados. Uma parte fundamental da tentação é reconhecer que ela também revela onde estão nossos pontos fracos. Quando somos tentados, somos confrontados com as áreas de nossa vida que ainda precisam ser entregues totalmente a Deus. O deserto da tentação não é apenas um lugar de provação, mas um lugar de revelação. À medida que resistimos, entendemos melhor nossas fraquezas e, com isso, temos a oportunidade de entregá-las ao Senhor. Jesus venceu as tentações de Satanás não com sua própria força, mas confiando plenamente nas Escrituras. Ele nos mostrou que não é nossa força que nos faz superar, mas nossa dependência de Deus. Quando você enfrentar tentações, lembre-se de que elas são oportunidades para você crescer. Deus não permite que sejamos tentados além do que podemos suportar, e com cada tentação, Ele nos dá os recursos para vencê-la. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Isso significa que cada tentação é uma chance de provar sua fé e sair mais forte do que antes. A próxima vez que a tentação surgir em sua vida, veja isso como um teste que Deus está permitindo para que você cresça espiritualmente. A vitória sobre a tentação não só fortalece sua fé, mas também te aproxima de Deus, mostrando que você confia mais em suas promessas do que nas soluções fáceis que o mundo ou o inimigo oferecem. A tentação, por mais difícil que seja, pode ser a porta de entrada para uma fé mais forte e um relacionamento mais profundo com Deus. Número 8. Testes através de relacionamentos difíceis. Você já teve a sensação de que algumas pessoas na sua vida estão ali para testar sua paciência, sua capacidade de perdoar ou até mesmo sua fé?
Às vezes, os relacionamentos mais complicados são usados por Deus como uma ferramenta para moldar nosso caráter. Não é fácil lidar com pessoas difíceis, mas o que se você soubesse que esses relacionamentos estão sendo usados por Deus para te refinar e ensinar lições valiosas sobre amor, compaixão e perdão? Pense na história de José. Ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo e abandonado. José tinha todos os motivos do mundo para guardar rancor e ódio em seu coração. Afinal, quem consegue perdoar uma traição vinda de quem deveria amar e proteger? Mas em vez disso, José escolheu ver a mão de Deus em toda a situação. Ele reconheceu que, apesar das intenções malignas de seus irmãos, Deus tinha um propósito maior. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis capítulo 50, versículo 20. O que parecia ser o fim da sua vida se tornou o começo de algo extraordinário, e José se tornou uma figura de salvação para sua família. Assim como José, muitas vezes somos colocados em situações onde pessoas ao nosso redor parecem ser a fonte de nossos maiores desafios. Pode ser um colega de trabalho, um parente ou até mesmo um amigo que te fere, te decepciona ou age de maneira injusta. No entanto, esses relacionamentos difíceis podem estar sendo usados por Deus para ensinar a verdadeira essência do amor cristão. Jesus nos chamou para amar não apenas aqueles que nos amam, mas também nossos inimigos e aqueles que nos perseguem. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44. Esse é um amor radical e é através dos relacionamentos difíceis que temos a oportunidade de praticá-lo. Deus usa essas dificuldades para nos ensinar a ver as pessoas com os olhos dele. Quando lidamos com uma pessoa que nos trata mal, nosso primeiro instinto é nos afastar ou reagir com a mesma moeda. No entanto, o chamado de Deus é diferente. Ele nos pede para responder com graça, para perdoar 70 vezes, 7 vezes e para oferecer o outro lado da face. Isso não significa que devemos nos sujeitar a abusos ou relacionamentos tóxicos, mas significa que somos chamados a uma postura de misericórdia, de compreensão e de perdão. Em muitos casos, essas pessoas difíceis estão lutando com suas próprias feridas, e Deus pode estar te chamando para ser um instrumento de cura na vida delas. José, ao perdoar seus irmãos, não apenas restaurou seu relacionamento com eles, mas também permitiu que sua família experimentasse a redenção e a reconciliação. Quando respondemos com amor em vez de amargura, abrimos a porta para que Deus transforme não apenas nosso coração, mas também o coração daqueles ao nosso redor. Os relacionamentos difíceis também revelam as áreas em nossas vidas que precisam de crescimento. Talvez você perceba que sua paciência é limitada ou que o orgulho te impede de perdoar. Deus usa essas interações para nos mostrar onde ainda precisamos ser moldados à imagem de Cristo. Quando permitimos que Deus trabalhe através dessas situações, começamos a ver o fruto do Espírito se manifestando em nós. Paciência, bondade, autocontrole e, principalmente, amor. Se você está enfrentando um relacionamento difícil agora, saiba que Deus pode estar te colocando à prova, não para te derrubar, mas para te fortalecer. Ele está te dando a chance de crescer em graça, de praticar o perdão e de demonstrar o amor de Cristo em situações onde o amor parece impossível. Lembre-se de que, assim como José, você pode escolher ver o propósito de Deus em meio à dor e à decepção. Deus está moldando seu coração para algo maior, e esse relacionamento difícil pode ser o forno onde sua fé será refinada e sua compaixão ampliada. Número 9. Deus está testando suas prioridades. Você já parou para refletir sobre o que realmente ocupa o primeiro lugar em sua vida? Quais são as coisas que você valoriza mais? Deus, muitas vezes, nos coloca à prova através de nossas prioridades, desafiando-nos a avaliar se Ele realmente está no topo da nossa lista, ou se fomos distraídos por outras coisas, como o trabalho, as ambições pessoais,
ou até mesmo as preocupações cotidianas. E nessa prova, somos confrontados com uma verdade difícil. Aquilo que colocamos em primeiro lugar revela o que verdadeiramente governa nosso coração. Jesus nos deu uma lição clara sobre isso quando disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Esta passagem é um lembrete poderoso de que, se priorizarmos a Deus acima de tudo, Ele cuidará de todas as outras áreas da nossa vida. Mas, na prática, isso é mais difícil do que parece. O mundo constantemente nos chama para buscar sucesso, segurança financeira, reconhecimento social e realização pessoal. A questão é: estamos colocando essas coisas acima do chamado de Deus em nossa vida? Uma das histórias mais impactantes na Bíblia que ilustra essa luta entre prioridades é a de Marta e Maria. Quando Jesus foi visitar as irmãs, Marta estava preocupada com muitas coisas, ocupada em preparar a casa e servir. Enquanto isso, Maria escolheu sentar-se aos pés de Jesus e ouvir seus ensinamentos. Marta, irritada com a postura de Maria, pediu a Jesus que a repreendesse, mas a resposta de Jesus foi reveladora. Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Entretanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 41 e 42. Essa passagem nos confronta diretamente com a questão de nossas prioridades. Quantas vezes estamos como Marta, correndo de um lado para o outro, preocupados em fazer, em alcançar, em produzir, enquanto negligenciamos o mais importante, a comunhão com Deus. Marta não estava fazendo algo errado ao servir, mas ela estava permitindo que suas preocupações e tarefas ocupassem o lugar que deveria ser de Jesus. O chamado de Maria de se assentar aos pés de Jesus é um convite para todos nós. É um chamado para colocarmos Deus em primeiro lugar, acima de nossas listas de tarefas, de nossas metas e ambições. A verdade é que Deus não quer ser apenas mais uma prioridade em meio às outras. Ele quer ser a base de todas as nossas prioridades. Quando Ele está no centro, todas as outras áreas da nossa vida se alinham. Isso não significa que não teremos preocupações ou responsabilidades, mas significa que veremos cada uma dessas áreas sob a perspectiva de Deus, confiando que, ao colocá-lo em primeiro lugar, Ele nos dará sabedoria e direção para lidar com tudo o mais. Outro exemplo marcante é o jovem rico que se aproximou de Jesus buscando a vida eterna. Ele seguia todos os mandamentos, fazia tudo certo, mas quando Jesus o desafiou a vender seus bens, dar aos pobres e segui-lo, ele se retirou triste, pois ele tinha muitas riquezas. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 22. O que Jesus estava pedindo a ele não era simplesmente desapegar de seus bens, mas reorganizar suas prioridades, colocar Deus no centro de sua vida. A riqueza não era o problema em si, mas o fato de que ela ocupava o lugar que deveria ser de Deus. A lição aqui é clara. O que estamos colocando no lugar de Deus? Às vezes, não é algo tão óbvio como riquezas. Pode ser o desejo de sucesso, a necessidade de controle sobre nossas vidas, ou até mesmo nossas preocupações diárias. Se não tivermos cuidado, essas coisas começam a dominar nossos pensamentos e ações, e Deus se torna uma prioridade secundária, apenas mais um item em nossa lista. Se hoje você sente que suas prioridades estão desalinhadas, saiba que Deus está te chamando de volta. Ele quer ocupar o primeiro lugar, não porque Ele precisa disso, mas porque você precisa disso. Quando Deus está no centro de tudo, encontramos equilíbrio, propósito e paz. Sua vida não será definida pelas pressões do mundo, mas pelo amor e direção de Deus. As outras coisas, elas virão no tempo certo. Número 10. A prática da gratidão em meio às provas. É fácil ser grato quando tudo está indo bem. Mas e quando as coisas dão errado? Como reagir quando a vida parece uma sucessão interminável de dificuldades? A gratidão, em tempos de prova,
É uma das lições mais desafiadoras que podemos aprender. Deus muitas vezes permite que passemos por momentos difíceis, não para nos derrubar, mas para nos ensinar a depender dele e a agradecer, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. A prática da gratidão em meio às provas não é apenas uma demonstração de fé, mas também uma prova do caráter que Deus está formando em nós. A história de Paulo e Silas, presos e acorrentados, nos mostra uma poderosa lição sobre gratidão em tempos de adversidade. Depois de serem injustamente acusados e espancados, eles foram jogados na prisão. A reação de muitos de nós, em uma situação assim, seria reclamar, se lamentar ou até mesmo perder a fé. Mas o que Paulo e Silas fizeram? Eles começaram a orar e a cantar hinos de louvor a Deus. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. No meio da dor, do desconforto e da injustiça, eles encontraram motivos para agradecer e louvar. Esse tipo de gratidão vai além das circunstâncias. Ela não é baseada no que está acontecendo ao nosso redor, mas na confiança de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece desmoronar. E foi no meio daquele louvor que um milagre aconteceu. Um terremoto sacudiu a prisão, as correntes se soltaram e as portas se abriram. A gratidão de Paulo e Silas, em meio à prova, não apenas os libertou fisicamente, mas também trouxe salvação ao carcereiro e sua família. Então, levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30. A gratidão em tempos de dificuldade é uma arma poderosa, porque ela transforma a maneira como vemos nossas lutas. Em vez de enxergarmos as provas como castigos ou momentos de desespero, passamos a vê-las como oportunidades para crescer em fé e confiança em Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. A Bíblia não nos diz para sermos gratos apenas nas coisas boas, mas em tudo. Isso significa que, mesmo no meio da dor, há algo pelo qual podemos agradecer. Seja o sustento de Deus, a força para continuar, ou a certeza de que Ele está trabalhando em nossa vida, mesmo quando não conseguimos ver. Praticar a gratidão em meio às provas exige uma mudança de perspectiva. Ao invés de focarmos no problema, passamos a focar no Deus que é maior que o problema. É uma escolha diária, muitas vezes difícil, mas que transforma nossa alma e nossa visão de mundo. Quando olhamos para os desafios com um coração agradecido, começamos a perceber que cada obstáculo é uma oportunidade para Deus se manifestar de forma poderosa em nossas vidas. A gratidão em tempos difíceis também nos liberta do fardo da reclamação. Reclamar é fácil. É natural querer desabafar, questionar e lamentar. Mas reclamar não nos aproxima de Deus, pelo contrário, nos afasta da perspectiva divina. A gratidão, por outro lado, nos leva para mais perto de Deus, nos ajuda a enxergar além das circunstâncias e a confiar que Ele está no controle de todas as coisas. Se você está passando por um período de provas, tente praticar a gratidão. Não é fácil, mas é transformador. Em vez de focar na dor ou na dificuldade, comece a agradecer pelo que Deus já fez e pelo que Ele ainda está fazendo, mesmo que você ainda não consiga ver. A gratidão em meio às provas não muda apenas as circunstâncias, mas transforma o seu coração. Ela te prepara para receber de Deus com humildade, com fé e com a certeza de que, independentemente do que você esteja enfrentando, Ele está trabalhando para o seu bem. Deus nos chama a sermos gratos não porque Ele precisa do nosso louvor, mas porque a gratidão nos transforma. Quando somos gratos, mesmo nas dificuldades, estamos dizendo: Deus, eu confio em Ti. Eu sei que, apesar de tudo, Tu és bom e tens o controle. Essa é a verdadeira prova de fé. Não quando tudo está indo bem, mas quando, no meio da tempestade, encontramos razões para agradecer. Muito obrigado por assistir até aqui.
Espero que esses ensinamentos tenham te ajudado a enxergar as provas da vida com uma nova perspectiva, sabendo que Deus está sempre trabalhando em seu favor. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de explorar o canal, onde você vai encontrar muitos outros vídeos cheios de valor e reflexões que podem fortalecer ainda mais sua fé e te guiar em sua caminhada com Deus. Tem muita coisa interessante esperando por você. Nos vemos no próximo vídeo.